ainda que sem entrar em detalhes acadêmicos complicados, definições e tal, conexões lógicas e não sei o quê, queria ir direto ao assunto e ler para vocês diretamente um texto gnóstico. Agora vocês mesmos vão começar a escutar um mestre gnóstico autêntico, para que vocês escutem como eles diziam, o que eles diziam. Então, eu vou ler para vocês um texto de Valentim, que é um dos principais gnósticos, tá certo? Então, estou lendo o texto dele, ele diz assim. Então, está falando do sistema fundamental, e começa com isso daqui, que é o pleroma e os eões. Olha como ele diz. Nas alturas invisíveis e inefáveis, existia um eão perfeito, anterior a tudo, chamado protoprincípio, protopai e abismo. Invisível e incompreensível, eterno e ingênito, que se manteve em profundo repouso e tranquilidade durante uma infinidade de séculos. Junto a ele estava Enóia, também chamada graça e silêncio. Um dia, este abismo teve o pensamento de emitir dele mesmo um princípio de todas as coisas. Essa emissão depositou-a como semente no seio de sua companheira, o silêncio. Ao receber esta semente, ela engravidou e gerou o Nous, semelhante e igual ao que tinha emitido e que é o único capaz de entender a grandeza do Pai. Este Nous é também chamado unigênito, Pai e princípio de todas as coisas. Juntamente com ele foi gerada a verdade, e esta seria a primitiva e fundamental tétrada pitagórica, que é também raiz de todas as coisas. Ela é composta pelo abismo e o silêncio, o nous e a verdade. O unigênito, tendo aprendido o modo como foi gerado, procriou, por sua vez, o Zoé, pai de todos os que viriam após ele. Por sua vez, foram gerados pelo Logos e Zoé, segundo a sigícia, ou seja, segundo a sua dupla, o homem e a igreja. Esta seria a autora fundamental, raiz e substância de todas as coisas. Esses nomes aqui em grego têm significado. Nous é o intelecto, Logos é a palavra, o discurso, Zoé é vida. Então, seguindo aqui. Estes eões, produzidos para a glória do Pai, querendo por sua vez glorificar o Pai como algo, com algo de si mesmos, fizeram emissões em sigícia, ou seja, em duplas. O Logos e Zoé geraram, depois do homem e da igreja, outros 10 eões. Isso é o mesmo que a gente tinha lá. Logos e Zoé, homem e igreja. Então, homem e igreja geraram outros 10 eões, cujos nomes seriam estes: abissal e confusão, aquératos e união, autoproduto e satisfação, imóvel e mistura, unigênito e felicidade. Estes são os 10 eões que derivam do Logos e Zoé. Por sua vez, também o homem com a igreja produziram 12 eões, que possuem estes nomes: Consolador e fé, paterno e esperança, materno e caridade, eterno e compreensão, eclesiástico e bem-aventurança, desejado e sofia. Este é o pleroma invisível e espiritual, com a sua tríplice divisão em ogdóada, década e duodécada. E por isso o Salvador não fez nada publicamente durante 30 anos para significar o mistério desses eões. Na parábola dos operários enviados a trabalhar na vinha, se indicam com toda clareza esses 30 eões. Estamos falando de Lucas 3, 23. De fato, alguns são enviados na primeira hora, outros na terceira, outros na sexta, outros na nona e outros na 11ª hora. Somadas essas horas diversas dão um total de 30. 1 mais 3 mais 6 mais 9 mais 11 é igual a 30. Pelo número de horas são indicados os eões. Estes são os grandes e admiráveis mistérios escondidos nas Escrituras. Aqui aparece para vocês todo o esquema do pleroma. Então, para ele, isso daqui seria o invisível, como se fosse o céu que a gente acredita, mas é o céu
muito além do que a gente pode entender, o que nós mortais entendemos. Só os gnósticos percebem isso. Nós, pobres mortais, não percebemos isso. Esse é o pleroma completo. Agora, a paixão de Sofia. Vem que lá embaixo tem Sofia, certo? Mas o último e mais novo éon da duodécada, isto é, Sofia, excitou-se grandemente e sofreu a paixão, mesmo sem o abraço do cônjuge, o desejado. A paixão consistia na procura do pai. Então, aqui nós temos o éon, o pleroma mais simplificado, temos lá embaixo Sofia, e a paixão consistia na procura do pai. Ela queria compreender a sua grandeza, e como não lhe fosse possível, entrou em grande angústia. Querendo fazer uma coisa impossível e incompreensível, gerou uma substância amorfa. Examinando-a primeiramente, se entristeceu-se por causa do fruto incompleto do parto. Em seguida, teve medo de que ele perecesse e, por fim, como que fora de si, procurava a causa disso e como poderia esconder o que tinha nascido dela. Depois perdeu as forças e elevou suas súplicas ao Pai, e com ela rezaram também todos os outros éons, especialmente o Luz. Este é o início da substância material. É a ignorância, a tristeza, o medo e o assombro. Depois que esta entímese foi afastada do pleroma dos éons, o unigênito, pela vontade do Pai, emitiu outro par, a fim de que nenhum outro éon sofresse a mesma paixão. E estes são o Cristo e o Espírito Santo, que completariam os éons. Por este benefício, numa única vontade e pensamento de todo o pleroma dos éons, com o consentimento de Cristo e do Espírito, cada um deles trouxe e pôs em comum o que tinha de mais excelente e belo, e fizeram em honra do abismo uma emissão de beleza perfeita, e astro do pleroma, fruto perfeito, Jesus, que também se chamava Salvador, Cristo e Logos, nomes que derivam do Pai e do Tudo. Então, vejam que tudo está fora do pleroma. A antímese, que é essa coisa deformada aí, daquela Sofia, também chamada Akamot, afastada do pleroma superior por motivo da paixão, excitava-se angustiada. Ela era sem forma nem figura, como um aborto. O Cristo superior teve piedade dela e, estendido na cruz, pelo seu poder, deu forma a Akamot. Ela entristeceu-se por não ter atingido a luz, teve medo de que também perderia a vida da mesma forma que perdeu a luz, e angustiou-se, porque tudo isso ficara ignorado. Esta foi a origem e a essência da matéria, de que é feito este mundo. Da sua conversão tiveram origem todas as almas do mundo. Das lágrimas de Akamot originaram-se todas as substâncias úmidas, do sorriso as lúcidas, e da tristeza e do temor os elementos corpóreos do mundo. Então, tudo isso surgiu de Akamot. Então, eu li para vocês 3 pagininhas do que ele conta aqui, numas 20. Esse é um pouquinho um resumo da historinha que Valentim nos conta. Esse é o seu pleroma. E como podem ver essa imagem que está do lado, você pode encontrar o pleroma também inteiro na internet, porque esse da esquerda fui eu que fiz. Mas da direita você encontra ele, porque continuam contando essa historinha. Que tal? Entenderam alguma coisa? Não, né? Não se preocupem, porque eu também não, e ninguém entende. E a ideia deles é essa. Por quê? Vocês perceberam? Vamos voltar aqui. Olha aqui o protoprincípio, o protopai e abismo lá em cima. Embaixo dele, o filho dele chama luz, unigênito, pai e princípio. Vejam que ele, às vezes, ele vai contar para você uma historinha, e aí quando você encontra que aquilo não tem nexo e não tem lógica e não poderia ser assim, ele vai falar, não, mas eu não estou falando desse pai, eu estou falando do pai que é o protopai, não estou falando do unigênito esse, mas do outro unigênito. E quando você fala, olha aqui, ó, o mesmo Cristo lá embaixo aparece
do lado do Espírito Santo e aparece embaixo também. Então, quando você fala, não, mas o Cristo que veio do Cristo, do Espírito Santo, não, mas não é desse Cristo que eu estou falando, é do outro, do Cristo que é do lado, e assim eles vão te enrolando. Por isso, só o mestre sabia a historinha toda, e por isso todo mundo tinha que depender do mestre, e ninguém sabia de nada, você tem que estar dependendo do mestre, e ele inventa a história que ele quiser, como ele quiser, do jeito que ele quiser. E essa foi a que Valentim escreveu, mas todos os discípulos dele aumentaram a história ainda mais, desviaram mais, fizeram outras coisas, juntaram, então é impossível saber tudo isso, tá certo? Mas para que vocês vejam também como, no meio de uma mitologia toda maluca como essa, ele acrescenta os nomes da nossa fé. Está Cristo, está o Espírito Santo, está o Pai, há as almas, está o mundo, e aí entra a confusão com a nossa fé. Esse é um texto original de Valentim. Então, nota-se nessa doutrina de Valentim, essa sua grande imaginação, todos os nomes são dados segundo o mestre, que ensina a doutrina, e forma essa grande confusão. Com relação a isso, tudo que ele falou, é ridículo também a questão dos números que ele coloca, né? Aplica o mesmo sistema para os números. Sempre que na escritura aparece o número 4, 8, 10, 12 ou 30, é porque esses números estão revelando, segundo eles, os segredos gnósticos da tétrada, octôgona e essas coisas. Mas só para aqueles que têm a gnose, que têm o conhecimento, que sabem perceber isso nas entrelinhas da Sagrada Escritura. O resto do povão não vai entender.